Olá, sejam todos bem-vindos! Se essa mensagem chegou até você, é porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Obrigada pela sua presença, obrigada pela sua companhia. Nesses dias estamos buscando a liderança, o conselho, a ajuda do Espírito Santo e com Ele morando dentro de mim, o seu fruto cresce. Cresce em virtudes, cresce em aspecto, cresce o caráter de Deus na minha vida. E hoje vamos dar sequência a essa busca, porque ela é uma busca sem fim. Temos que estar diariamente buscando que o Espírito Santo nos ajude. Nos ajude o quê? A desenvolver este fruto, que é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Em outras versões você vai encontrar a palavra fé. E o que fé tem a ver com fidelidade? Ei, tem tudo a ver, sabe por quê? Porque você precisa ter fé de que Deus é com você. Você precisa ter fé de que Deus está com você em qualquer situação, seja na tribulação, seja no momento de perseguição, seja no momento onde as pessoas estão levantando calúnias contra você, alguém da sua família, seja no momento onde você parece não ver saída dos seus problemas. E aí você precisará de fé. Fé para se manter fiel a Ele, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não estou ouvindo nada, eu vou permanecer fiel a este Deus que um dia me chamou, que um dia deu o seu filho para morrer por mim, me dando a salvação. É isso. Você acha mesmo que Deus vai te desamparar? Não, Deus não desampara os seus filhos. Por isso você precisa de fé para crer e ser fiel e continuar sendo fiel a Ele, mesmo nas tribulações. Ou tem pessoas que nas tribulações ela é fiel a Deus, porém quando ela alcança lugares maiores, lugares de destaque, de poder, de influência, de status, e aí, onde fica a fidelidade? Agora começa a ter novos amigos, frequentar novos lugares e a outros ambientes. E aí, ela precisa de ter fé de que Deus que colocou ela neste lugar, que foi Deus que fez com que ela crescesse, se tornasse influente de poder, e ela precisa ter fé para ser fiel, continuar sendo fiel, mesmo em mesas onde pessoas e lugares são de destaque. Ela precisa entender que ela só está ali porque um dia Deus prometeu e cumpriu na vida dela. Por isso precisamos de fé e fidelidade para continuarmos a crer no nosso Deus, nas promessas dele. Então é isso. E o Senhor trata a fidelidade com tanto valor que olha a recompensa que o Senhor nos promete por sermos fiéis. Está escrito em Apocalipse 2, versículo 10, que diz assim: seja fiel até a morte. Ei, não é só fiel por um momento, não. É ser fiel até a morte. E eu lhe darei a coroa da vida. Olha a recompensa para quem vai ser fiel até a morte. Ser fiel a Deus te trará a recompensa da vida eterna. Por isso Deus valoriza a fidelidade. Ele é fiel com você e Ele quer que você seja fiel com Ele. Amém? Vamos entender sobre a fidelidade. A fidelidade é lealdade, fidelidade é firmeza e é constância em Deus. Seja firme e convicto daquilo que você crê. É ser leal, ser fiel a este Deus, não importa em qual situação, se é na bonança ou na escassez, serei fiel a este meu Deus. Ele me deu a vida, Ele me dá o pão de cada dia, Ele me dá o fôlego de vida, serei fiel a Ele. Olha que importância isso. Ser fiel também com as pessoas, no qual te colocaram num cargo de confiança, seja fiel.
não ultrapassa os princípios de Deus, não faz com que você tome atitudes erradas, então seja fiel. Seja fiel às pessoas que te confiam em algo, ou alguma coisa, ou alguém a você. Seja fiel. A fidelidade, ela é digna de confiança. Quem é fiel é digno de confiança. Mesmo quando ninguém está olhando. Lembra de Mateus 25, 21? Eu gosto muito de citar aqui Mateus 25, 19. Quando o Senhor da terra vai para longe e deixa 5 talentos com um, 2 talentos com outro e 1 talento com outra pessoa. E quando ele volta, essas pessoas devolvem multiplicado, o outro não. E ele o chama servo mau. Não, você não multiplicou, você é mau. E aqueles que foram bons, os fiéis, ele chama de servo bom e fiel. E sabe o que ele faz? Porque toda pessoa que é digna de confiança, o Senhor coloca mais dele nessa pessoa, o Senhor coloca mais responsabilidades, mais tesouros. E é isso que acontece. O Senhor desta terra pega aquele que não multiplicou e dá o que mais multiplicou, dá para o que tem 5 talentos, porque também ele é digno de confiança, ele foi fiel àquilo que o Senhor o confiou. Então é isso, se você está sendo fiel, mesmo que seja pouco, porque aqui fala, foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Olha só que interessante. E o Senhor está dizendo para você, se você for fiel mesmo no pouco, Ele vai te colocar no muito. Então fidelidade não se trata de quantidade, porque tem pessoas que acham que ser fiel é só no muito. Não, quando eu tiver muito, quando eu fizer muito, não, é no pouco que você é testado. A sua fidelidade é testada no pouco. A tua fidelidade é testada no offline e não no online. É isso, porque muitas pessoas são fiéis à vista das outras no online, mas quando está nos bastidores, ali é que vai mostrar, revelar de fato o teu coração em relação a Deus, em relação a pessoas, em relação à família, a um cônjuge. É ali, é no oculto. Se você vai falar de alguém, se aquela pessoa te confiou um segredo e você está sendo fiel a ela de guardar o segredo, mesmo que essa amizade se rompa. Mesmo que vocês não passem a andar mais juntos e você fala, eu vou guardar o segredo, ela confiou em mim naquela época e vou continuar sendo fiel, mesmo que ela não mereça. Porque fidelidade não é a pessoa merecer ou não que você seja fiel a ela, é quanto a você em relação a Deus. É o teu princípio com Deus, é a tua característica com Deus, é o teu caráter com Deus. Então é isso, por isso que Deus dá a coroa da vida para aqueles que são fiéis, e fiéis em servi-lo também, e fiel até a morte, porque muitas pessoas, quando chegam perto da morte, seja morte física ou morte de uma família, morte de uma empresa, de uma falência de uma empresa, e ali elas começam a questionar a Deus, começam a falar com Deus, mas o Senhor, e começa a questioná-lo e põe à prova o caráter de Deus. Isso é perigoso, coloca à prova a fidelidade do Senhor. E aí quem está deixando de ser fiel é você. Por isso você precisa ser fiel a Deus em todo tempo. E é por isso que é um fruto do Espírito Santo, não é seu. Lembrando que não é seu o fruto. Porque se é do Espírito Santo, ele vai te capacitar a ser assim. É o Espírito Santo que vai te ajudar nos momentos de fraqueza. Ei, sabemos que as pessoas são sujeitas a ser tentadas. E no momento de fraqueza, ela pode ali cair, pode agir com infidelidade, mas ela clama. Ela clama Jesus, ela clama o Espírito Santo, ela pede ao Espírito Santo, me ajuda a ser fiel. Mesmo sendo tentado, eu não quero, me ajude a resistir tudo isso. E aí o Espírito Santo te ajuda, porque este fruto é dele, ele vai te capacitar. Amém?
Olha só o que está escrito em Salmos 31, 23. O Senhor protege os fiéis, mas retribui com rigor os arrogantes. O Senhor protege os fiéis, mas retribui com rigor os arrogantes. Sabe quem me lembra aqui? Daniel. Que homem fiel a Deus, hein? Que homem fiel. E eu quero ler para você Daniel 6, 16. Que é uma conversa entre o rei Dario, o rei Dário e Daniel. Porque aqui tramaram contra Daniel. Tramaram para que ele fosse morto. Por inveja. Por inveja. Essas pessoas queriam destruir Daniel. E o que acontece? Daniel se mantém fiel ao Deus, mesmo que ia lhe custar a vida. Por isso ali, Apocalipse 2,10 diz, se for fiel até a morte, lhe darei a coroa da vida. E Daniel foi até o último, foi fiel ao Senhor. Veja só que está em Daniel 16. Então o rei deu ordens e lhe trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel, sabe por quê? O rei sabia que Daniel era fiel ao Deus dele. O rei sabia que Daniel tinha fé neste Deus do impossível. E olha o que o rei diz, que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. Ei, Daniel, que este Deus a quem você é fiel, que você é leal, que você se dedica, te livre continuamente. Imagina isso, gente, que o livre, a quem você serve continuamente, as pessoas viram a fidelidade de Daniel com o Deus de Israel e por isso queriam destruí-lo. E o rei viu que Daniel era fiel ao Deus de Israel e queria livrá-lo. Que interessante, né? Porque para uns a fidelidade que você tem a Deus vai causar incômodo. Ai, fulano agora resolveu obedecer a Deus. Fulano agora resolveu cumprir os princípios do Senhor. Agora ele não se mistura. Ei, não, é porque você está sendo fiel. Isso vai causar incômodo a outras pessoas. Mas também vai chamar a atenção de reis. Olha só, Daniel causa incômodos nos subordinados do rei. Mas o rei olha para Daniel com outro olhar. Pensa bem, ser fiel hoje pode estar te custando amizades, pode estar te custando convites, mas lembrando que o Deus de Israel vai te honrar. E aí você vai chamar a atenção de reis, de poderosos, sim, de líder, aqui é a representação desse rei. E o que acontece? Vou ler para você no 20 e no 23, que diz assim, quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revela a aflição. Quem chamou foi o rei estava torcendo para que Daniel sobrevivesse. E o mais incrível é que ele tinha fé que isso ia acontecer. Diante da fidelidade de Daniel, o rei tinha fé de que Daniel poderia escapar, tanto que ele não dormiu à noite. E ele diz, Daniel, servo de Deus, do Deus vivo. Olha que lindo isso, gente. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, olha de novo ele declarando, a quem você serve fielmente, pode livrá-lo dos leões? Pode livrá-lo? Será que pode? E no 21, Daniel fala, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. E aí eu falo para você que Salmos 31, 23, que lemos, protege Daniel. Veja só, o Senhor protege os fiéis, mas retribui com rigor os arrogantes. Olha os arrogantes, o que vai acontecer com eles? E o rei muito se alegrou e ordenou que tirasse Daniel da cova. E o tiraram da cova. Viram que nada havia nele, nenhum ferimento, pois nele tinha confiado no seu Deus. E o que acontece? Acontece o que Salmo 21, 31, 23 fala.
Quem é jogado na cova foram os perseguidores de Daniel e, mais ainda, toda a sua família. Os acusadores de Daniel foram atirados na cova junto com suas mulheres e seus filhos, porque a consequência de uma má decisão não vai só para a pessoa, vai para toda a família. Isso é sério. Então, esses homens tramaram contra Daniel e trouxe consequência para toda a sua família. Olha a sua fidelidade alcançando a sua família. Se aqueles que perseguiram ele tiveram, imagina, a reação de Deus sobre toda a família dele, agora imagine quando você é fiel. Deus retribui você e toda a sua geração. Então, como viver na fidelidade, como viver com a fidelidade no dia a dia? Mantendo firme a fé, mesmo nas lutas, cumprindo compromissos com responsabilidade, com fidelidade, com lealdade, sendo verdadeiro e honesto sempre, guardando os ensinamentos de Deus no seu coração, amando a Deus acima de tudo, mesmo quando o mundo vai na direção oposta. É ser fiel a Deus. Olha que interessante, guardando os ensinamentos de Deus no seu coração. Eu quero ler para você sobre um provérbio que fala assim, que o amor e a fidelidade jamais nos abandonam. Provérbios 3:3, que o amor, olha a virtude aí, o amor e a fidelidade jamais o abandone. Amarra-os ao redor do seu pescoço, escreva-o na tábua do teu coração. Por que eu devo amarrar o amor e a fidelidade no meu pescoço? Eu devo levar comigo, em evidência, no meu pescoço. É visível, algo visível. Quando você coloca um colar, é algo visível, todos vão ver. Então, o amor e a fidelidade tem que ser visível na minha vida. Tem que ser algo que as pessoas, aonde eu for, elas percebam isso. Essa virtude do Espírito Santo, o amor e a fidelidade. E escrever no coração. Por que escrever no coração? Porque ele precisa estar enraizado dentro do meu coração. Ele precisa estar profundamente marcado. O amor e a fidelidade. E aí eu jamais vou abandonar o meu Deus. E você jamais vai abandonar este Deus. Deus que salvou Daniel da cova dos leões. O Deus que nos ajuda em todas as situações. Este Deus que está em Lamentações 3:21, que diz assim, eu sou... Vamos lá, Lamentações 3:21, quero ler para você, que diz assim, ser fiel... Todavia, lembro-me também do que me dá, o que pode me dar esperança. E o que pode me dar esperança? Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as tuas misericórdias são inesgotáveis. Renova-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Aí você pensa, grande é a tua fidelidade, quem é do Senhor, e Ele quer que também você seja fiel a Ele. Imagina você ser fiel com uma pessoa, imagina você ser fiel a uma amizade, a um patrão, a um relacionamento, ao cônjuge, e aquela pessoa é infiel a você. Como você ficaria? Qual seria o seu sentimento? Você se dedica a Ele, tudo que você promete a Ele, você cumpre, você faz aquilo que você fala, mas Ele não. E aí, qual é a sua reação? É assim com Deus. Ele é fiel a você e quer que você retribua também sendo fiel a Ele. Amém? Então é isso. Aqui está falando que renova-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Não é pequena não. A fidelidade do Senhor, ela é grande, ela é imensa. Então a fidelidade é a firmeza de um coração comprometido com Deus. Ei, você está comprometido com Deus? Escreva aqui nos comentários, eu me comprometo com o Senhor, eu me comprometo, serei fiel ao Senhor. Quem é cheio do Espírito Santo permanece fiel
em todo o tempo. Por isso o Espírito Santo precisa estar conosco, para que sejamos fiéis ao nosso Deus. Amém? Graças a Deus. Então é isso. Estamos aprendendo mais do Senhor, estamos caminhando para o final. E eu quero pedir para você que curta esse vídeo, curta essa mensagem, se inscreva neste canal. Está sendo bênção para você? Eu te faço uma pergunta agora. Está sendo bênção? Se estiver sendo bênção, se inscreva neste canal. Seja fiel a Deus que está te enviando a mensagem, porque essas mensagens é o Senhor que nos dá diariamente, tanto para você quanto para mim. Eu sou alimentada pelo Senhor. Todos os dias, quando eu vou meditar na palavra que vai ser entregue aqui, o Senhor, Ele me alimenta. Então está sendo bênção na minha vida, está sendo bênção na minha família, que seja bênção na sua vida e na sua família também. Então se é bênção, se inscreva. Mas Graciela, eu já sou inscrita, traga mais alguém. Ei, vamos fazer com que este canal cresça para a glória do Senhor. Não é a minha, mas é de Deus. Amém? Vamos ser fiel àquilo que Ele está nos entregando, que é a mensagem dEle. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Nós estamos pregando, nós estamos entregando. Quando nós compartilhamos a mensagem, nós estamos cumprindo o ide do Senhor. Você está cumprindo o ide, que é levar a mensagem a todas as pessoas, a todas as criaturas. Então compartilha essa mensagem também. Amém? Cumpra o teu ide. Então vamos orar. Pai, damos graças ao Senhor por mais este dia, do qual compreendemos que se formos fiéis a Ti até a morte, o Senhor nos dará a coroa da vida e mais ainda, teremos, Senhor, o prazer de passarmos a eternidade contigo, ao Teu lado, ao lado de Jesus Cristo, neste reino de paz, de alegria, onde não vai haver mais sofrimento, não vai haver mais tristeza, ninguém mais vai chorar, ninguém mais vai ver seus entes queridos morrerem, meu Pai. Não haverá mais dor, não haverá mais morte. Pai, será somente alegria, gozo, paz. Quão grande será, Senhor, estar contigo na eternidade. E o Senhor nos promete, se formos fiéis a Ti, Pai, sabemos que o mundo às vezes traz distrações para que possamos desviar do caminho, mas em nome de Jesus, como temos aprendido que o fruto vem do Teu Espírito, então que o Teu Espírito nos fortaleça a sermos fiéis, mesmo nas tribulações, mesmo nas perseguições, nas calúnias, mesmo, meu Pai, quando o Senhor também nos colocar no auge, nos colocarmos no poder, nos colocar em influência, que venhamos ser fiel ao Senhor, fiel à Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que essa virtude cresça em nós, e assim como está escrito em Provérbios, que seja como algo visível ao nosso pescoço. Precisamos amarrar o amor e a fidelidade ao nosso pescoço e escrever na tábua do nosso coração. Compreendemos que quando praticamos essas virtudes, Senhor, as pessoas vão ver, sim, vão ver em nós que é amor e a fidelidade, que mais ainda o favor do Senhor está sobre nós. Pai, que venha, Senhor, estar escrito na tábua do nosso coração, profundamente escrito e enraizado, em nome de Jesus Cristo, que o Teu amor nos alcance, que a Tua fidelidade nos alcance, meu Pai, e que junto da fidelidade venhamos ter fé de que o Senhor é o nosso Pai, que o Senhor cuida de nós, que o Senhor é a nossa justiça, que o Senhor é a nossa provisão, que o Senhor é aquele que cuida do nosso levantar, o nosso deitar. Muito obrigada, porque Tu és fiel, Senhor. Muito obrigada por tudo, por esta fidelidade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Então, é isso. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. E até a próxima mensagem. Fiquem com Deus.